O filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu. O cartaz com essa frase na formatura viralizou em 2015. Deixe ele, que ele faz o marketing dele. Deixe ele, a formatura era de direito. Hoje, ele é vereador de Teresina. Denise, Ismael tá aqui com a gente no Baião de Dois. Vereador Ismael Silva, seja bem-vindo ao nosso Baião. Obrigado meninas pelo convite para estar aqui participando desse momento tão importante, né? E como eu falava nos bastidores, vivendo algumas nostalgias aqui também, né? Do passado. Só tá começando. Vamos começar explicando isso, porque eu já entrevistei Ismael menino. Sério, Denise Sim, Freitas? como é que foi? Me conte. Olha, na verdade, agora assim... não vou mais lhe chamar de vereador, mas... vou lhe chamar de Ismael. Não, mas a gente como é que foi, Ismael? Convém ressaltar que você também era menina quando foi me entrevistar, né? Sim, Tava no início por de jornalismo. favor. Nós temos aqui uma idade semelhante, para que as pessoas que acompanhem não achem que você seja muito mais velho do que eu. Não, nós temos uma idade bem parecida e quando eu fui me entrevistar também ainda no Globo Esporte, né? Começando a minha pois carreira. É, eu escrevendo literatura de cordel ali em meados de 2009 e tive uma surpresa, né, que foi a visita da Denise, que tomaram conhecimento de um cordel que nós estávamos escrevendo. Eu participava de um projeto chamado Cordel nas Escolas, e eu estava escrevendo um cordel sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2009. Vai trazer a literatura de cordel de volta para o nosso cotidiano, porque assim, muita gente tem um conhecimento de dizer que a literatura de cordel é coisa de velho, coisa de pessoas idosas, mas na verdade não. Hoje em dia você pode pegar a literatura de cordel e trabalhar qualquer tema. E aí esse cordel acabou viralizando e a Denise foi fazer entrevista e sabia também, acabou descobrindo que eu tinha um desejo, um sonho de ser narrador de futebol. Olha o sonho que eu tinha de menino, né? E que depois eu não realizei, viu? A voz ajuda muito, viu? É, demais. Agora, assim, o pessoal falava com relação a mim, né? Dizia, olha, a empolgação, a tua empolgação pra narrar, né? E ainda me desafiou a narrar um gol ao vivo, né? Durante deu certo, a entrevista. Gente? Rapaz, eu acho que deu, né? Não deu pra seguir carreira, né? Não deu pra seguir carreira. Vou procurar essa reportagem, hein? Não deu pra seguir carreira de narrador, mas continuo apaixonado pelo rádio, continuo sendo um fã realmente do rádio. Agora, Ismael, eu falei assim, deixe ele, né? Que ele faz o marketing dele, porque talvez você nem tenha tido a intenção, mas foi assim... Foi de grande proporção, de não é, grande Denise? proporção que você fez aquele cartaz, quando você resolveu homenagear os seus pais, ele te projetou, né, no cenário, não foi local, foi nacional. Depois disso, Sim. você deu entrevistas para grandes jornalistas, para vários programas. Você nem sabia, mas você estava fazendo marketing ali. Pois é, na verdade, ali foi uma maneira que eu encontrei de homenagear os meus pais, né? Porque desde os meus 10 anos de idade, quando os meus pais se separaram, eu me tornei o homem da casa, meu pai dava uma assistência para nossa família, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, assim, com essa separação dos meus pais, a convivência com eles dois era praticamente zero, né? Não tinha nenhum momento em que estavam presentes os dois. Então, foi um momento importante da minha vida e por parte do meu pai, por exemplo, que saiu de casa, né? Porque eu continuei morando com minha mãe, nós optamos por morar com minha mãe, a gente teve esse apego à nossa mãe. E a ausência do meu pai, faltava o apoio financeiro, mas eu tinha um apoio moral. Então, aquele momento, aquela conquista, por exemplo, era uma conquista em que eu teria, enfim, os dois presentes, 15 anos depois, praticamente, do ocorrido, né, do divórcio dos meus pais. Então, foi um momento marcante para mim. Eu disse assim, olha, eu tenho que procurar uma maneira de honrar os meus pais, né? É bíblico, né? Quem honra os pais, né? Se prolonga os dias na terra. E eu, particularmente, tinha os meus pais como minhas maiores e tenho ainda como minhas maiores referências, né? De pessoas, de cidadãos. E aquele momento foi um momento de homenagear os meus pais. Só que eu nunca passou pela minha cabeça que fosse repercutir tanto. Porque para mim, eu cresci numa família em que honrar pai e mãe era regra. E aquela minha atitude acabou sendo vista muitas das vezes até como exceção. Porque por vezes, o que acontece? Você conquista algo na tua vida e às vezes você comete o deslize e a bobagem de achar que você conquistou aquilo só. E eu não conquistei sozinho, né? Por mais que eu tenha passado por algumas dificuldades para concluir, aliás, para ingressar e posteriormente concluir o curso de Direito, eu tive o apoio deles dois. Então, foi uma maneira que eu encontrei de homenageá-los e aí acabei me assustando, né, com toda aquela repercussão. Eu utilizava a rede social, mas não utilizava com tanto afinco. E quando eu tomei conhecimento da repercussão da foto, né, da imagem que foi feita lá pela equipe que estava fazendo fotografia durante a cerimônia,
E aí no dia seguinte foi que eu tive um pouco de noção, um pouco de medo também, né? Porque eu não estava acostumado com toda aquela repercussão. E todo mundo querendo fato, saber né? quem é esse rapaz. É, Quem né? é essa pessoa? E os pais? E os pais, Eles né, sabiam também. da homenagem? Não, eles não sabiam da homenagem, era uma surpresa que eu tinha preparado para eles realmente. E para mim foi uma noite incrível, né? E eu digo sempre que se eu pudesse voltar atrás eu repetiria tudo novamente, né? Porque os meus pais são meu ponto fraco, né? Então, se vocês começam o podcast falando de um ponto fraco que eu tenho, que são meus pais, que realmente são pessoas muito simples, mas que são pessoas que sempre se dedicaram muito pelos filhos, né? E eu sempre digo que tanto meu pai quanto minha mãe pagaram um preço muito alto para que a gente pudesse chegar onde nós estamos chegando hoje. E eu devo muito, aliás, tudo do que sou eu devo aos meus pais, né? Pelo apoio que eu sempre tive deles, né? Foram pessoas que choraram para ver os filhos sorrindo, que mesmo diante de um divórcio, mesmo diante de uma separação, ali naquele momento, continuaram sendo fortaleza para os dois filhos, tanto para mim quanto para minha irmã mais velha. É tão interessante a gente ouvir isso, né, Joelma? Porque normalmente a gente escuta relato de filhos que se queixam dos pais nesse momento do divórcio. E isso você fala assim com a naturalidade que, ok, eles se separaram, um se separou do outro, mas não se separaram dos filhos, Sim. né? Então você tem essa referência muito forte do seu pai. Eu acho que eu amadureci cedo, sabe? Eu tive a maturidade muito cedo. Eu acho que o fato dessa separação dos meus pais ter me feito ir, por exemplo, trabalhar para ajudar na subsistência de casa, particularmente me fez amadurecer um pouco mais cedo. Você trabalhou primeiro em que? Eu trabalhei vendendo din-din. Quantos anos? Com 10 anos. Né? Logo que meus pais se separaram, né, a minha mãe vendia em casa e a minha mãe ia, por exemplo, ela saía às 7 da manhã num caminhão que levava os trabalhadores, ela era uma das poucas mulheres que iam trabalhar realmente catando castanha numa fazenda que produzia, né, produtos que eram decorrentes, oriundos dessa matéria-prima. E ela saía às 7 da manhã e só chegava por volta das 18. Então era muito desgastante para ela, era uma das poucas mulheres que participavam dessa atividade, por necessidade mesmo, sabe? E ela vendia din-din em casa. E aí eu disse pra minha mãe, a partir de hoje eu quero ir vender din-din na rua e vou vender din-din na rua para ajudar realmente na renda de casa. Minha irmã ficava em casa, as pessoas que compravam em casa iam lá e eu ia pra rua vender, né? E eu sempre saía com meu isoporzinho com 50 din-dins e todos os dias eu passava nas ruas da região da Grande Santa Maria dizendo, olha o din-din da Socorro, né? Porque o pessoal conseguia identificar qual era o din-din da Socorro, porque diziam que era o melhor din-din na região, né? Então eu dizia, olha o din-din da Socorro. Agora sim, é uma realidade totalmente diferente. Hoje você vai comprar um din-din é R$3, R$3,50. No meu tempo, o din-din era 10 centavos. Gourmet, né? O din-din é gourmet. Hoje tem toda essa mudança, eu né? ia dizer o seguinte, né, Denise? Porque assim, ele se comunica muito bem, Sim, né? Verdade. E aos 10 anos também já era assim, já se comunicava muito bem. Saía com o isoporzinho lá com 50, voltava com o isoporzinho vazio. Inclusive, eu quero até dizer que mandar um recado pra quem estiver me devendo din-din ainda, tá? Atenção, vereadores. Aliás, perdão. Atenção, Devedores. Os clientes aí. Vocês estão inadimplentes, paguem o din-din vereador, da gente. Socorro, por favor. Olha que se eu for colocar os juros e multas aí pelo atraso, já vão muito 15 anos. Vão o quê? Nós estamos em 2023, já se vão muitos anos aí, né? Então, assim, brincadeiras à parte, é porque quando eu levava o isopor, eu sempre queria voltar com o isopor vazio, Sim. né? Eu queria voltar com os R$5 para entregar na mão da minha mãe e dizer assim, ó, vendi todos os din-dins, né? Então, assim, por vezes, quando já estava no final, por volta já de meio-dia, porque eu voltava para ir para a sala de aula, né? Minha mãe sempre teve essa preocupação de que a gente não faltasse aula, mas por vezes eu acabei faltando. Eu estudava em escola pública e tinha a oportunidade de entrar no segundo horário, e eu queria porque queria voltar para casa com o isopor vazio, e por vezes eu acabava vendendo din-din fiado, né? E de vez em quando algumas pessoas não pagavam esse din-din, mas tipo, isso, até mãe, hoje, tá aqui, né? Mas assim... Opa, a oportunidade de pagar é agora. Mas estão perdoados. Vereador, e a gente falando aqui sobre estratégias de marketing, né? Logo depois que você fez homenagem para os seus pais, como você falou, a intenção era somente homenageá-los, mas aquilo ali te projetou para o mundo, né? Para todo o cenário. Você resolveu entrar para a política. Primeira vez não deu certo, né? Como vereador, depois deu. Mas mesmo quando não deu certo, deu. Porque você criou um aplicativo, que foi o Meu Suplente. Sim. Hoje tem um outro aplicativo, que é o Meu Vereador, Sim. para estreitar os laços com a população. Eu não sei se você sabia também, mas ali você estava fazendo marketing.
Pois é, eu não sabia que estava fazendo marketing, mas o que aconteceu? Olha como é que as coisas são. Na verdade, eu recebi um convite para estar candidato a vereador em 2016, porque na verdade a gente tinha um projeto social com crianças e adolescentes na nossa região da Grande Santa Maria, que é uma região periférica de Teresina, né? São Conheço. regiões que infelizmente acabam não recebendo uma atenção correta do poder público. E aí a gente tem os altos índices de criminalidade, de infelizmente de pessoas. Por exemplo, na minha época, ingressando no ensino superior, para todo mundo ali era uma grande novidade, principalmente num curso tradicional, por exemplo, como curso de Direito, alguém se formando nessa área, vindo da periferia. Então, na verdade, eu recebi esse convite, aceitei o convite, fui candidato em 2016 na cara e na coragem, caminhando, conversando com as pessoas dizem, isso é um menino e tal. E aí, até o partido, acho que não acreditou muito, né, nessa possibilidade, olhou pra gente, talvez assim, deu uma menosprezada, mas nós conseguimos uma votação muito expressiva. Nós conseguimos quase 2.000 votos no primeiro mandato, na primeira tentativa, e quatro vereadores tinham entrado com menos votos do que a gente naquele processo eleitoral por conta de legenda partidária. E aí todo mundo ficou assustado, né? Como que vem um menino da periferia, que não tem tradição política, que não tem ninguém na família como político, e conseguiu um resultado como esse, né? E aí a gente foi. E qual sempre foi a minha crítica em relação à classe política? Foi de que quem está lá na ponta, na periferia, o cidadão que está na ponta, ele só é lembrado no ano da eleição. E aí eu sempre dizia assim, gente, na verdade nós não queremos a solução do problema, nem sempre é isso. Nós nem sempre somos imediatistas, mas nós queremos pelo menos alguém que dê atenção para esse problema. E aí o que aconteceu? Eu conversando com um amigo meu, ele disse, Ismael, tu tá usando sempre um termo... depois que terminou a eleição, eu disse assim, suplente que trabalha, né? Eu usava suplente que trabalha. Aliás, eu colocava suplente também trabalha, eu usava esse termo. Aí ele chegou e disse, não é para usar suplente também trabalha não, porque quem foi eleito não tá trabalhando, é suplente que trabalha, né? Aí ficou essa hashtag suplente que trabalha, e aí às vezes eu andava pelos lugares e a pessoa dizia assim, é meu vereador, eu digo, não fui eleito, né? Eu sou só suplente, aí, pois é meu suplente. Aí aquilo pegou e a gente pensamos, né? Disse, rapaz, que tal a gente criar uma ferramenta para a gente se comunicar com o cidadão, né? E a gente desenvolveu, o colega desenvolveu... Isso foi inovador. E funcionou. E criamos o meu suplente, né? Que foi esse mecanismo. E o cidadão, por exemplo, tirava uma foto de um problema que tinha na comunidade dele, enviava para a gente, e nós fazíamos um encaminhamento para o órgão, né? Para o órgão competente, e a gente dava essa resposta depois para ele. Disse, olha, conte com a gente, nós não conseguimos solucionar o problema, mas eu estou dando atenção para o seu problema e estou levando para quem pode resolver e quem tem o dever de resolver, né? Fazendo essa intermediação para resolver o problema. E em algumas situações a gente contava com amigos que conseguiram resolver o problema. E aí o que aconteceu? Nós tivemos situações que a gente levava ao órgão o conhecimento do problema, e aí o que acontecia? Já estava no planejamento do órgão, resolveu o problema, aí o problema era resolvido, aí o cidadão atribuía a quem? Atribuía ao meu suplente. Foi porque eu mandei no meu suplente e tal. E aí quando a gente assumiu o mandato, alguém olhou e disse, tem que mudar o nome desse aplicativo, agora é meu vereador, né? Porque quando chegou 2020, claro. Nós passamos esses 4 anos fazendo um trabalho, né, de base. Alguns até acharam assim, você vai ser candidato a deputado em 2018, por isso que está trabalhando desse jeito e tal, porque não é comum e tal. Eu digo, não, gente, não serei candidato a deputado, não está nos meus planos, a gente continua fazendo um trabalho independente disso. E aí, quando foi 2020, nós tivemos essa grata surpresa da confiança da população, né, de nós estarmos tendo a oportunidade de ter um mandato. E aí nós ingressamos, né, nessa missão realmente de fato como vereador aqui em Teresina, que tem sido uma missão árdua, e aí nós não poderíamos abandonar o aplicativo. Aí nós só formatamos, né, repaginamos ele, né, e aí passou a ser agora Meu Vereador, que é um aplicativo que está disponível aí nas lojas, nas plataformas, para que a gente possa também estreitar esses laços, né. E a partir desse aplicativo a gente criou, por exemplo, o certificado de cidadão aplicado, né, que é cidadão app, né, que é o cidadão que usa, por exemplo, o aplicativo para encaminhar as demandas, e a gente faz esse reconhecimento a cada 3 meses, a gente entrega uma plaquinha para que ele se sinta parte, né? Porque a nossa ideia era justamente isso, né? Era ouvir a população, porque nem sempre a gente consegue circular a cidade inteira, né? E um problema que está acontecendo ali na sua rua, que está acontecendo no seu bairro, você encaminha para a gente faz um encaminhamento para o órgão, a gente vai mantendo esse contato até conseguir a solução do problema. Ou seja, é um aplicativo altamente facilitador. Com certeza, e é uma ideia inovadora, gente. Assim, é por isso que a gente precisa também da participação do jovem, né? Sim. Porque é uma pegada de ideia que só um jovem poderia ter. Né? Talvez, e eu acho que talvez isso até, muitas das vezes, até incomoda um pouquinho, um pouco da velha guarda, digamos assim, da velha guarda da política, que não tinha esse hábito, que não tem, né? E aí, quando você fala de jovem, por exemplo, hoje nós temos um programa no gabinete que é o Aprendiz de Vereador.
que acabou também sendo uma inovação, porque quando a gente lançou o Aprendiz de Vereador, a gente lança um edital para selecionar pessoas que a gente nunca viu na nossa vida, mas que têm desejo de contribuir com a cidade, né? E eles passam por uma experiência como se fosse uma espécie de estágio, né? Hoje nós temos no nosso gabinete duas, nós temos uma que é estudante de Direito que está saindo agora, e nós recebemos no último mês agora uma ex-aluna da Universidade Federal de Ciência Política, né, que está com a gente, por exemplo, no nosso gabinete, vivendo essa experiência conosco de contribuir com a cidade. E aí que acaba, na verdade, muitas das vezes, Denise, trazendo algumas ideias para a gente, e a gente acaba adotando e que acaba, na verdade, funcionando. É claro que tem muitas ideias que são nossas, mas nós também recebemos muitas sugestões de outras pessoas. Por exemplo, essa menina que chegou agora chegou com um pensamento totalmente aberto, né, e trazendo algumas novidades para a gente, de como se comunicar melhor, por exemplo, com o nosso eleitor. E eu digo, poxa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu digo, olha que ideia bacana, vamos adotar, né? Então, assim, a gente ouve muito, né? Um trabalho em é equipe, isso. né? Sim, nós temos Agora, a equipe será, bem técnica. Denise, será, vereador, que existe dentro da política agora, que a gente está passando por esse momento do choque de gerações, os mais experientes, os mais antigos com os mais atuais, os mais Inclusive, inovadores? a gente tem acompanhado alguns embates, É verdade. na Câmara, assim. Eu recordo de um fato que um vereador colocou um esparadrapo, disse que você passou um tempo calado, né? E como é que você lida com isso? Olha, na verdade, o que acontece? Eu sempre disse que eu entraria, se fosse para que eu entrasse e tivesse a oportunidade de exercer um cargo político, eu queria fazer diferente, eu queria ser diferente, né? Então, o que aconteceu? Nós ingressamos nesse primeiro mandato. Meu primeiro ano de mandato foi aquele ano de mandato de eu observar, né? Então, eu fui muito alvo de pancada, né? Eu sempre digo assim, olha, eu apanhei tanto nesse primeiro ano de mandato que do segundo ano em diante eu aprendi a bater, né? Com classe, né? Já educadamente, né? Eu digo, até porque, na verdade, eu nunca tive essa postura de agressividade, de deboche. Eu sempre procurei ser o mais técnico possível. Até porque, na verdade, eu sempre me preocupo com um ponto. O exercício da minha atividade parlamentar, ela reflete na minha família, ela reflete nas minhas demais áreas da vida. Então, por exemplo, com que moral eu teria, por exemplo, se eu agisse com agressividade, com um comportamento terrível dentro de sala de aula e chegasse em casa e não ser exemplo para minha família. Chegar em sala de aula à noite para os meus alunos, cujo eu tento passar mais do que conhecimento jurídico, mas conhecimento de vida, na experiência de vida, com que, cara, eu ia olhar para os meus alunos se pela manhã eu me comportei de forma inadequada. Então, a nossa postura, infelizmente, acabou gerando alguns incômodos, tirou alguns colegas da zona de conforto. Porque, por exemplo, a nossa postura, por exemplo, de ser econômico, né? de ter um mandato transparente, de, por exemplo, de usar nossas redes sociais para mostrar para a população quem trabalha comigo, tem lá, quanto cada um recebe, tem lá, que são informações que você não consegue, por exemplo, no site da Câmara Municipal de Teresina, porque há algumas deficiências nesse portal da transparência. Das pessoas entenderem como que eu utilizo, por exemplo, as verbas indenizatórias, e isso gerar um certo incômodo, porque, por exemplo, em 2021, no meu primeiro ano de mandato, nós economizamos quase R$400 mil em recursos que são oriundos de impostos do cidadão, que poderiam ser, por exemplo, aplicados em benefícios para a população. Eu já tenho tanta regalia, eu já tenho tantas prerrogativas enquanto parlamentar, que não fazia sentido usar tanto recurso, tanto dinheiro. E aí, quando chegou 2022, nós adotamos a mesma postura. E agora, em 2023, infelizmente, nós fomos obrigados a mudar de postura, mas levar mais serviços para a população por meio desses recursos. Por quê? Porque a gente entende que a economia não pode ser um fim em si mesmo. A economia desse recurso público não pode ser um fim em si mesmo, porque há um risco de esse recurso se desviar no meio do caminho. E foi assim que a gente percebeu. Nós queríamos que esse recurso fosse devolvido aos cofres da prefeitura para que investisse em educação, para que investisse em saúde, para que investisse em mobilidade urbana. E isso não ocorreu nos 2 primeiros anos de mandato. E aí nós dissemos assim, olha, nós vamos abrir mão de ser tão econômicos, vamos pegar esse recurso nós mesmos aplicarmos na prática em prol da população e vamos aqui, né, continuar sendo transparentes. E aí a gente adotou essa postura. Mas foi uma postura que, na verdade, durante esses anos de mandato, acabou gerando incômodo, né? Porque, por exemplo, eu estou hoje numa posição de oposição, por exemplo, à atual gestão municipal, mas a maioria dos meus colegas fazem parte, por exemplo, da base. Então, muitas das vezes, esses embates, né, eles muitas das vezes fogem até desse embate que eu costumo dizer que seria educado, com um certo nível de educação, mas eu tento o máximo possível me polir, sabe, para manter uma linha realmente muito técnica, porque eu tenho o maior receio do mundo de chegar em casa
e minha esposa e meu filho que nasceu agora um dia se decepcionar com uma postura minha, de chegar em sala de aula, né? Eu me preocupo muito com a opinião dos outros, eu me preocupo demais de chegar em sala de aula e as pessoas olharem para mim e ter uma postura diferente, sabe? Então, assim, quando eu, por exemplo, nesse fato que você exemplificou, o vereador José Antônio Lira, Antônio José Lira, Antônio José Lira, nesse mesmo dia eu fui ministrar aula, né, no ensino superior. E eu saí da... Gente, teve situações que, às vezes é nos bastidores, né? Eu saí, por exemplo, do plenário para ir pro gabinete, eu saí em lágrimas, que eu sou muito chorão mesmo. Acho que já perceberam que eu me emociono muito fácil, eu saí em lágrimas. E aí, quando eu chego no gabinete, tá toda a minha assessoria chorando. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu já vi chorando, vocês estão chorando. Era um apoio. Porque fica todo mundo assim muito, sabe, se envolve muito, a gente fica emocionalmente abalado. Mas, e aí, os embates têm sido bastante acalorados, muitas das vezes saem... Entre Antônio José Lira e você. Agora diminuiu bem mais, assim, ele entendeu que talvez não valia muito a pena, porque assim, eu nunca entrei no jogo no sentido de ser agressivo, de ser mal educado, eu sempre respondi de forma direta, objetiva, sem precisar, por exemplo, desrespeitar ninguém, eu sempre tive essa postura de respeitar os demais, mas eu sempre adotei uma postura técnica, e talvez a minha resposta técnica é que acaba muitas das vezes incomodando alguns colegas, né? Hoje, por exemplo, eu até me relaciono bem com ele dentro da Câmara, ele dentro dos posicionamentos dele e ele respeitando os meus, né? Então, assim, nesse mesmo dia, eu tive a certeza, digo, não, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo o que é correto. Cheguei em sala de aula, estranhei, não vi ninguém no corredor, né? Porque, assim, os alunos sempre ficam pelos corredores da faculdade, estavam de portas fechadas. E quando eu entrei, né, a turma toda reagiu com aplausos e eu fiquei, né, sem saber. E naquele momento eu desmoronei, porque eu disse assim, poxa, eu não estou só. São pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam na nossa maneira de trabalhar e que reconhecem isso, né? Então, assim, eu digo, olha, eu não posso aqui retroceder um só milímetro. Eu preciso continuar firme na defesa daquilo que eu entendo que é correto, né? Então, a sala de aula é uma extensão da sua casa. Sim, é uma extensão da minha casa. É um amor. Eu sou apaixonado pela sala de aula. A sua rotina, conta pra gente, vereador. É porque tem a Câmara... Tem a sala de aula, Joelma. Tem a Roniara. Aí tem a Luiz Rubens. Não vai fazer confusão na família, não, Luiz pelo amor de Rubens, Deus. É de uma avó, Rubens é de outra Luiz avó. Rubens, Pronto. Uma bochechinha de Luiz, outra bochechinha de Rubens. Que bochechas lindas. Que é aquilo? Na verdade, eu digo que eu renasci no dia 12 de junho, no dia dos namorados, no dia do amor. Eu querendo programar uma saída com minha esposa, o Luiz Rubens achou de vir no dia 12, mas foi maravilhoso. Foi nosso presente do dia dos namorados, que o Luiz Rubens nasceu. Fez 2 meses agora, né? Eu vivi o meu primeiro dia dos pais e eu digo que com o nascimento do meu filho eu renasci. E aí, se eu já adotava uma postura de tentar dar orgulho para minha família com o nascimento do meu filho, aí sim, aí é que se redobra, na verdade, esse sentimento, esse desejo. E eu sei que às vezes é muito difícil, por exemplo, para minha esposa, né? Mãe de primeira viagem, nós somos pais de primeira viagem, mas graças a Deus que tem dado tudo certo, né? De vez em quando as noites sem dormir, mas é nosso presente. E a minha esposa tem sido muito minha parceira, porque durante essa experiência política, principalmente na experiência política, eu chego muitas vezes cansado, né? Mas estou ali para tentar dar atenção para minha esposa. Às vezes eu chego tarde, às vezes eu chego para almoçar 3h30, 4 da tarde, e aí tento ficar ali, às vezes eu 6 horas já tenho que sair novamente para ministrar aula, e ela que me segura a barra, né? Minha esposa, eu digo que ela é meu porto seguro dentro de casa, então ela me ajuda muito e eu tento ajudá-la o máximo que posso. Eu sei que tenho até dívidas, né, em relação a isso, mas eu digo para ela, assim, meu filho, o seu dia tinha que ter mais de 30 horas, né? Ela diz assim, tem que ter 30 horas. E aí eu lembro que agora durante o recesso, num final de semana, eu mandei mensagem para uma assessora minha, né? Porque elas dizem que eu não dou sossego para eles, né? Tem até um aqui, né? Tem até um aqui comigo, ó, em pleno sábado, né? Mostra ele, Cezinha. Tem um aqui em pleno sábado me acompanhando, né? Nessa missão. E aí, assim... Como é que é o nome dele? Vitor. O Vitor, né? O Vitor sabe como é que é a minha rotina. E aí minha assessora foi que me mandou mensagem, né? Aí eu fui responder, ela disse, olha, faça isso, isso e isso, né? Porque ela me perguntou, porque graças a Deus minha equipe é muito proativa. Aí a minha esposa olhou e disse assim, meu filho, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acha que o pessoal do gabinete não tem o que fazer durante o recesso? Eles não são igual a você, que você quer fazer tudo toda hora você não para um segundo, você tá sempre, né, ali agitado, querendo fazer algo. Eu digo, minha filha, mas é porque eu não consigo. Eu estou de recesso das atividades parlamentares dentro da Câmara, mas fora dela os problemas continuam aparecendo. E eu continuo tentando, mas você não vai resolver os problemas de todo mundo. Eu digo, não, mas eu tenho que pelo menos ser presente, né? Para que as pessoas percebam que nós temos feito um trabalho
que nós estamos em defesa desse interesse. Mas eu digo a vocês, a nossa vida é muito corrida, né? O dia a dia é muito corrido. Isso aí tem faz dias... diferença, E aí, viu, e aí do dia 12 de junho pra cá, o neném, de vez em quando à noite, ele quer fazer a gente passar mais tempo acordado, né? Ele nem chora, ele fica só olhando pra mim ali. Eu digo, filho, pelo amor de Deus, me ajuda o papai a dormir. Então ele é muito né? bonzinho. Porque as minhas não ficavam só acordadas, não. Elas choravam, Não, abriam o berreiro. O Luiz Rubens, ele chora, ele abre o berreiro, se eu colocar ele deitado na cama no berço, né? Pronto, é espinhos que tem lá. Mas se ficar no colo, ele fica me olhando. Eu digo, filho, me ajuda a dormir de domingo agora, nesse último domingo. De domingo pra segunda, eu cheguei segunda no gabinete bem, né, agitado, porque eu fiquei de 2 horas da manhã até as 3h25 tentando fazer o Luiz Rubens dormir. Ele vai assistir essa entrevista um dia, e aí ele vai dizer assim, eu vou valorizar meu pai, porque ele ficou mesmo esse tempo todo. Mas assim, mas é uma bênção na minha vida, minha família é minha prioridade, eu sempre digo isso, né? E eu acho que a gente... o maior ministério que a gente tem na nossa vida é a nossa família, né? Se a gente cuida bem da nossa família, eu sei que a gente vai conseguir cuidar bem do próximo, né? Então eu tenho isso como missão de vida. Você sabe o que me chamou a atenção uma vez, Denise? Eu entrevistei o vereador, eu estava no Jornal do Meio-Dia, aqui. E aí ele disse, deixa eu ir correndo, que a minha esposa está na reta final de gravidez, ela está com tantas semanas. O que ele sabe de semanas? Você entendeu, Denise? Não é difícil a gente encontrar um homem diferente. que saiba de você viveu a gravidez intensamente junto com a Roniara. Sim, eu vivi a gravidez com a minha esposa por completo, né? Na verdade, no início, eu tinha dificuldade com essa história de semana, né? Mas isso só durou ali as primeiras semanas, depois pronto. Às vezes eu chegava nos locais, né? E assim como causou surpresa pra você, chegava no local, a pessoa perguntava... Uma certa vez eu fui... Quantos meses? Aí você respondia... Né? Aí a moça dizia assim, mãezinha, quantas semanas? Aí eu respondia. Ela olhava às vezes pra mim de imediato, eu respondia. Ela disse, o pai sabe quantas semanas, sabe contar as semanas. Eu digo, sei, inclusive que as semanas sempre fecham aos sábados, né? Sempre aos sábados já inicia a semana seguinte. Então, isso gerava uma certa surpresa. Então, eu acompanhei todo esse momento de gestação, né? Nós tivemos, na verdade, inclusive, um plano, né? E eu falava até nos bastidores pela Denise que a gente faz planos, mas os planos de Deus, às vezes, são bem melhores, né? Aliás, às vezes não, sempre são bem melhores, na verdade. E aí nós fizemos um plano, né, para que viesse normal, né? Eu dei força para minha esposa porque no início ela dizia assim, olha, eu não sei se eu vou conseguir ter filho normal, né? Então nós fizemos todo um acompanhamento, eu me envolvi, nós assistimos séries, nós fomos, né, nós fomos realmente viver tudo isso para que a gente pudesse realmente tentar, né, ter essa questão do nosso filho de maneira normal. Até porque, como nós moramos em apartamento, no primeiro andar, e não tem elevador no nosso condomínio, a minha preocupação era com ela, principalmente, né, de ter que subir escadas, né, essa questão, esse deslocamento. Mas graças a Deus que Luiz Rubens veio com muita saúde, minha esposa também teve um parto um pouquinho complicado, porque o neném era muito grande e tava dando dor de cabeça para sair, teve que vir, eu tô contando essa história todinha para ele assistir depois, né? Valorize o seu pai, e mamãe também, que vieram 2 obstetras para poder conseguir tirar esse Luiz Rubens de lá, mas aí graças a Deus veio com muita saúde e de imediato eu já peguei no colo, porque era o meu sonho, na verdade, era um sonho que eu tinha de ser pai, pra gente foi um momento muito emocionante, muito marcante nas nossas vidas, na verdade. Ai, que bom, gente, ouvir essas histórias assim de super pai. Eu fico super feliz, porque eu tenho um super pai. E aí é bom demais, assim, né? Estranha um pouco, assim, causa um pouco de estranheza, porque, infelizmente, é exceção, né? Mas não deveria, mas... Saber, não deveria, mas é bom saber que isso está mudando também, né? Mas se os homens souberem o quanto é maravilhoso você se envolver nisso, porque, por exemplo, a bolsa da minha esposa estourou pela manhã, 5 da manhã, e eu já fiquei, eu não demonstrava isso pra ela, mas o meu coração tava em desespero, né? Meu Deus, será que vai dar certo, né? Quando a gente foi pro hospital já era à noite, né? Então ficou o dia inteiro em casa, aguardando o procedimento, né? Veio a enfermeira obstétrica acompanhar. Não, só tem 1 centímetro de dilatação de gota. Aí eu já comecei a ficar pensando, não vai dar certo. Mas também guardava só pra mim, né? E à noite realmente não tinha dilatado. Então eu vivi toda essa experiência, né? Alguns dizem que desmaiam quando vê o sangue, né? Quando vê, por exemplo, a hora do parto. Não, eu acompanhei tudo, né? Inclusive, eu olhei pra moça e disse, senhora, né? Perguntei pra moça, pra ginecologista, não, pra obstetra, né? Ela puxou lá um negócio, uma parte do corpo da Roniara, um membro pra fora, e eu, na mesma hora, me assustei achando que era o fígado. Eu disse, era o fígado? Eu disse, não, é o útero. Eu digo, desse tamanho, né? E minha esposa, aqui do lado, né, colocando força, chorando bastante por conta das dores, né, que eu tava sentindo um pouco de incômodo, porque o parto dela foi cesáreo, mas não foi um parto tão rápido, por conta realmente da dificuldade que estava tendo do neném vir, né, porque o neném tava um pouco grande, né, tinha 51 centímetros, estava ali com 3 quilos, 756, quase 4 quilos, então ele era um graudinho, né, então teve uma dificuldade, mas graças a Deus que deu certo. Uma pausazinha pra gente falar de... Você gosta de doce?
de doce, Doce. gosto. Coisa doce, biscoito doce. Prove esse biscoito bem aqui, Ai, vereador. gente, Prove. eu gosto é bom sim. demais, Eu gosto de viu, doce. Denise? La Docices, viu? La Docices tem os melhores doces. E não só doces, viu? Tem coisa salgada também, viu, Denise? Exatamente, Joelma. Biscoitos, doces, bolos, salgados. Gente, esse amanteigado é o meu preferido, viu, vereador? Maravilhoso. @ladocices_, Érica Pinheiro, fazendo aí tudo. Ela que cuida de tudo, gente. Todos os bolos, biscoitos, ela quem faz, a Érica Pinheiro e a mãe dela, tá certo? Segue aí, @ladocices_, a loja fica na Jockey Club. Inclusive, a gente estava falando de criança, vai deixar a revelação? La Docices. É para maternidade? La Docices. É Verdade. aniversário? La Docices. Falando em aniversário, tem parceiro que está fazendo aniversário. Exatamente, gente. Esse mês de setembro, a Ampla Construção completa 18 anos. Chegou à maturidade. Essa loja que está aí nas todas as regiões de Teresina e também na vizinha cidade de Timon. Vai ter promoção. E esse mês, promoções maravilhosas, Bom. vários produtos da Tramontina aí no sorteio, tá bom? Então entra nas redes sociais, @, Ampla Construção, e aí você segue a loja, lá tem também as regras para você participar desse sorteio. Também tem sorteio nas lojas físicas, fica de olho. Vai pra lá, viu, gente? Vai também dar uma passadinha lá nas lojas Mariana, tá bom? Se você tá ali mais perto da Zona Sul, tem 2 lojas no centro. Se você tá mais perto da Zona Leste, tem ali na Anfris Lobão, lojas Mariana Home. Tanta coisa bonita, viu, que tem por lá. É arranjo floral que você quer? Tem por lá. É artigo para sua cozinha? É decoração da sua casa? É decoração infantil? Tem também a maior variedade. Lojas Mariana, sem falar na equipe, viu? Qualidade. Verdade. Vamos voltar aqui a falar com o vereador. Ismael, você foi criticado por ter usado aquela repercussão na sua formatura na campanha? Olha, o que aconteceu? Quando chegou na minha primeira campanha eleitoral de 2016, em conversa, né, com os meus amigos, em conversa com a equipe que nos dava um certo suporte na época, eu sempre dizia assim, olha, nós não vamos usar a nossa imagem da formatura como trampolim político. Nós vamos usar o que a gente tem de trabalho. Nós temos que usar como o que a gente tem realmente feito em prol da população para que a gente possa levar a nossa mensagem à população. De que não é apenas, por exemplo, o fato de você vir de uma comunidade periférica, de uma família humilde, de uma família simples, que te credencia a exercer um cargo político, mas também a tua formação, a tua preocupação com relação ao conhecimento, toda essa preparação e, lógico, também o serviço prestado, né? Você prestar um serviço à cidade. Então, em 2016, quando nós fomos iniciar a campanha, muita gente associava ao fato de 2015, né, que era recente, nós estávamos há menos de um ano praticamente, porque foi dia 11 de setembro de 2015, foi justamente a data realmente da minha formatura, da minha colação de grau, em que ocorreu esse episódio, e que ali, por exemplo, estávamos há menos de um ano, né, então muita gente associou. Então, às vezes eu chegava em alguns espaços e eu ficava até chateado porque alguém se referia a mim tão somente por isso. E eu sempre dizia, gente, por trás do menino do cartaz existe uma outra história, né? Existe outras facetas que talvez vocês não conheçam. Existe um serviço prestado, existe projetos solidários, sociais que nós participamos e desenvolvemos. Existe um outro Ismael também por trás dessa identidade do cartaz, que era o que estava marcado para as pessoas porque foi um momento realmente diferente. E é natural, porque foi naquele momento que você ganhou projeção. E aí, na verdade, nós tivemos um material de campanha, já na reta final de campanha, que alguém disse assim do partido, olha, nós vamos usar essa imagem, e aí, mas não se preocupe não, a gente não vai abusar desse uso com relação ao material. E aí foi um material que saiu de péssima qualidade, de passagem, né? Um material que não dava pra ver, assim, os números direito, a imagem estava sendo até embaçada. Digo, olha, pra você ver como eu não queria usar a imagem, vocês estão usando, saiu embaçada. Mas assim, foi o único material que a gente utilizou na campanha que fazia menção a essa referência, né, do momento de homenagem aos meus pais. 2020 também, nós não fizemos uso dessa imagem como referência, a gente, na verdade, conta um pouquinho da nossa trajetória, mas bem além do que só aquele momento da formatura, porque assim, às vezes a gente se encanta muito com o momento, mas a gente não olha o que há por trás desse momento, a trajetória de luta, de dificuldades, até chegar àquele momento. A gente valoriza muito
o momento, o presente, a conquista, mas esquece muitas das vezes que houve todo um percurso até lá. E é nesse percurso que muitas das vezes estão as histórias mais bonitas também, aí estão as histórias de lutas, de dificuldades enfrentadas. Agora, independentemente disso, Joelma, sabe o que eu penso? Eu penso que aquele momento ali do cartaz, ele revela que não é só o Ismael. Tem quantos filhos de pedreiros, de catadoras, tem querendo chegar naquele lugar, né? E assim, quantas você representou naquele momento, não só você e a sua família. E motivou também. Muitas outras pessoas. E a sua bagagem de vida traz também suporte para que outras pessoas cheguem lá também. Sim. Né? Então, de alguma forma, isso ser contado, ou em campanha política, ou quando você conversa com alguém, isso não te desvaloriza, pelo contrário. E eu acho também que, assim, é tudo verdade, tem veracidade dentro de tudo isso. Vereador, o senhor chegou a passar fome para estudar? Passar fome, não. Porque assim, lá em casa, eu sempre digo que minha mãe e meus pais, lá em casa, dentro do nosso lar, a gente passava algumas dificuldades, mas fome não passei. Nós tivemos momentos em que eu saí sem almoçar. Por exemplo, o meu primeiro ano de faculdade no curso de Direito foi o ano mais difícil da minha vida. Por quê? Porque, na verdade, eu me alimentava só à noite, porque eu ia para a faculdade pela manhã. As pessoas até dizem, vai ser funcionário da biblioteca, porque eu ficava na biblioteca a manhã inteira, e aí minha aula começava às 14. Então, de meio-dia até às 14, eu cochilava na biblioteca. Eu dormia numa das salas da biblioteca, ficava lá cochilando até o horário da aula, e colocava o celular para despertar ali 10 para as 14. E eu não almoçava, né? Então esse intervalo eu não almoçava. Mas isso só durou um ano, né? Porque eu sempre digo que Deus ele abre portas onde a gente acha que não tem. E um certo dia, e isso perdurou por um ano, eu desenvolvi uma gastrite muito forte, muito pesada, tive problemas de saúde, porque quando eu estudava na parte da tarde, eu saía da faculdade e à noite ia trabalhar, bem próximo da faculdade, né? Num clube. Eu fui atleta de badminton, eu fui instrutor e eu ia ministrar aula de badminton nesse clube. E aí eu só chegava em casa 23 horas. Era o horário que eu almoçava e jantava. E aí um certo dia eu saindo da biblioteca, indo ao banheiro da instituição, para lavar o rosto, né, já para o início da aula, uma senhorinha, uma tiazinha que tinha cantina na faculdade, me chama, né? Vem cá. Eu fui lá, ela olhou para mim e disse assim, o que você faz aqui na faculdade? Eu fiquei assim, né, na mesma hora, disse, poxa, pergunta meio que sem rumo, né? Eu tô aqui estudando, né? Aí eu disse, não, tia, eu faço o curso de Direito. Não, eu sei que você faz o curso de Direito aqui na parte da tarde, mas é porque eu te vejo aqui toda manhã. Eu te vejo aqui, de vez em quando você sai, porque eu fazia uma rotina de estudos, que eu estudava ali 1h30, e aí eu respirava, ia lavar o rosto, né, pra dar uma relaxada, pra depois voltar à rotina. E aí ela olhou pra mim e disse assim, mas eu te vejo aqui todo dia, pela manhã e tal. Eu digo, não, tia, porque eu venho pra biblioteca e já fico pra horário da tarde, porque não compensava pra mim eu voltar na Santa Maria, até porque os custos eram altos, né, de passagem. E ela olhou pra mim e disse assim, e você almoça onde? E aí na hora deu um nó na garganta, né, porque eu disse assim, o que eu conto, meu Deus do céu, o que eu falo, né, porque as pessoas vão... Eu sempre tive muito receio das pessoas acharem que a gente faz vitimismo com algumas situações, né? E aí eu olhei pra ela e disse, não, tia, eu almoço e janto quando eu chego em casa à noite. Ela disse, à noite? Eu digo, porque daqui eu vou trabalhar, né? Aí ela olhou pra mim, pois ela disse assim pra mim, ela, mesma hora de imediato, assim, pois a partir de hoje, lembro como se fosse hoje, uma terça-feira, a partir de hoje você come aqui na minha cantina todos os dias. Aí eu disse, peraí. Deixa eu tentar raciocinar aqui, né? Eu nunca tive nada assim de mãos dadas, assim, desse jeito, de mão beijada, né? Eu fiquei assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu digo, ela vai no final do mês dizer assim, ó, tá aqui a continha, pague, né? Aí eu fiquei assim, eu digo, tá bom, tia. E ela colocou um lanche pra mim. Eu lanchei e eu disse assim, muito obrigado, tia Dorinha. Aí ela olhou pra mim e disse assim, agradeça a Deus. E eu fui pra biblioteca dizendo assim, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. E em lágrimas eu fiquei chorando, eu digo assim, eu não tô sem entender o que tá acontecendo aqui. Mas também deixei passar. Disse assim, eu não vou voltar mais lá, não vou ficar morrendo de vergonha se eu voltar lá. E aí quarta-feira eu fui pra faculdade pela manhã, mesma rotina, da biblioteca fui direto pra sala. Não passei nem em frente à cantina morrendo de vergonha. Quinta-feira do mesmo jeito. Na sexta-feira, aqueles momentos que dá aquela fome, né? Que começa a remexer dentro de você e faz aquele barulho, né? Não preciso dizer o que é que faz o barulho dentro da gente. O pessoal fala no interior quando a gente é pequeno, né? Que começa a se comunicar dentro da gente. É verdade. Vou já fazer um teste, eu vou passar em frente à tia. Se ela realmente quer me dar o lanche, ela vai me oferecer. E aí eu saí, eu digo que assim, olha, isso aqui é uma saga que eu vou fazer. Aí eu saí da biblioteca, fui ao banheiro e a tia Dorinha no balcão. Desse jeito assim, olhando, não comprou nada, né? E voltei pra biblioteca, eu digo, a tia não me chamou. Eu acho que ela só queria me dar aquele lanche naquele dia mesmo. Eu vou de novo, né? Aí eu fui ao bebedouro, não fui mais ao banheiro, fui ao bebedouro, né?
E voltei e nada de tia Dorinha me chamar. Aí eu cheguei na biblioteca já zangado, como se eu fosse o possuidor do direito. Eu tinha o direito de lanchar e ela tinha o dever de me dar aquele lanche. E eu morrendo de fome. Eu digo, meu Deus, como é que pode? Aí sabe aquele negócio que me diz a história, aquela voz do inconsciente, vai mais uma vez, né? Vai mais uma vez. Eu digo assim, paz, eu vou a última vez. Se ela der bem, se não der bem também. Aí fui, né? E eu digo assim, vou lá. Aí fui. Olha, quando eu fui chegando próximo do bebedouro, eu ouvi só a tia Dorinha. Psiu. Aí eu digo, meu Deus do céu. Deus. Aquela história assim, melhor do que o Eu Te Amo é de ofertar comida. Deixa eu ir lá. Aí eu fui lá. A tia Dorinha olhou pra mim de forma muito séria e disse assim, você é orgulhoso? Aí eu fiquei, digo, não, tia, não sou. Pois é, hoje já é o 3º dia consecutivo que você não vem à cantina. Na terça-feira eu disse pra você vir lanchar todos os dias. Inclusive se você vier no sábado e a cantina estiver aberta no sábado, você vem lanchar todos os dias. E você não vai pagar nada. Aí eu digo, meu Deus do céu, ainda tô sem entender. Eu digo, tia, não precisa questionar. Lanche. Escolha o que você quer lanchar. Eu lanchei. Pois eu passei os 4 anos da faculdade, os 4 anos da instituição, a tia Dorinha me dando lanche. E aí quando ela passou a vender almoço, a partir de hoje você almoça, se não lancha mais. E assim, a tia Dorinha é uma bênção na minha vida, né? E até hoje eu mantenho esse contato com a tia Dorinha. E depois que eu me formei, eu fui estagiar num escritório próximo lá da faculdade e ela ligava pra mim, por que você ainda não veio comer? Eu digo, tia Dorinha, eu não sou mais aluno da faculdade, mas venha, você pode entrar, que a faculdade sempre tá de portas abertas pra você e minha cantina é sua. Inclusive, depois disso, eu ainda fui lá, acho que umas 2 vezes, eu digo, não, peraí, eu tenho que parar de abusar também dessa boa vontade da tia Dorinha, né? Mas assim, foram pessoas que me abençoaram, que, na verdade, assim, de passar fome na infância, não passei. Nós passamos por muitas dificuldades, claro, não passava fome, mas também não sobrava, né? Tinha o suficiente, meus pais realmente muitas das vezes escondiam alguns problemas da gente, até pra gente não sentisse isso também, né? Então, mas foram muitas dificuldades, mas graças a Deus que Deus não me permitiu passar por esse episódio de fome, com exceção dessa situação em relação à faculdade. A gente troca, ficava com fome às vezes até pra estudar, mas verdade. aí a dona Dorinha apareceu, Denise? Eu queria mandar um beijo. Eu posso chamar de tia também? Pode. Ô, tia Dorinha, um beijo, viu? 2. Um beijo. Olha, pessoas como essas merecem, assim, um cafuné na alma, de tão boas que são. E depois ela abençoou outras pessoas, que ela tomou conhecimento. Porque assim, eu estudava na melhor faculdade de Direito do Piauí e eu era aluno do ProUni, né? Então eu tive outros colegas que foram bolsistas do ProUni e que depois dessa relação, né, a tia Dorinha passou a ajudar outras pessoas também. E às vezes a gente acha que não faz a diferença, mas faz uma diferença enorme na vida da gente. Né? Até para a questão do próprio aprendizado, né? Para que a gente pudesse se concentrar na aula. Então assim, a tia Dorinha é uma pessoa incrível, né? Eu até brincava assim, olha, se a tia Dorinha não for pro céu, ninguém mais vai pro céu, né? Porque ela é uma pessoa maravilhosa. E aí vaza, né? Também quem a gente vai receber por aqui no podcast Baião de 2. Claro. A gente faz aquela triagem, aquele filtro, e as pessoas acabam mandando recado, né? Verdade, verdade. E aí eu recebi um desses recados. Eu recebi um recado assim. Um dos melhores da turma. Ele era um menino muito bondoso e esforçado, super educado. Fui professora dele na faculdade e só tenho coisas boas a dizer dele. Carla Brise. Que legal, gente. A professora Carla Brise, delegada de polícia, pense numa pessoa maravilhosa. Na verdade, assim, eu fui para o magistério porque eu sempre me inspirei em muitos professores desde o ensino fundamental, tanto que eu tenho contatos com professores do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, porque eles são minhas referências. Eu defendo muito essa pauta da educação e defendo muito a pauta dos professores, porque os meus professores foram muito mais que professores, foram pessoas especiais mesmo que me ajudaram a conquistar o que eu tenho conquistado hoje. Eu tenho uma dívida de gratidão muito grande aos meus professores, que passaram por essa jornada, que me ajudaram demais. A professora Carla Brise, cearense, inclusive, veio do Ceará para Teresina. Na época, foi minha professora de processo penal, mas uma pessoa de um coração gigantesco. Eu não tinha ela só como professora, mas eu tinha ela como psicóloga, eu tinha ela como uma pessoa que realmente cuidava, uma pessoa que é apaixonada por sala de aula, que tem amor realmente pelo que faz. Então, assim, eu tive professores referências e, certamente, sem dúvidas alguma, a professora Carla Brise, essa é uma das minhas referências em sala de aula no ensino superior. Inclusive, o esposo dela tive a oportunidade de conhecer também, o Bruno, que é o esposo dela, que é outra pessoa maravilhosa. Então, assim, eu tive relações com os meus professores e que tenho até hoje. E, na verdade,
Hoje, às vezes, eu me sinto mal, porque às vezes eu chego em alguma instituição e eu estou ministrando aula junto com outro colega que foi meu professor, né? E às vezes eu fico, gente, vocês, pelo amor de Deus, eu chego com meus alunos, vocês vão ser alunos do meu professor que está aqui comigo agora, meu colega de profissão, né? Mas que assim, para mim, por exemplo, é muito gratificante, é muito honroso, por exemplo, estar nos mesmos espaços que eles, assim, hoje, em sala de aula. E a professora Carla, sem dúvidas, é um dos meus grandes exemplos de sala de aula. Ismael, que o menino do cartaz cresceu. É verdade. E que graças a Deus, apesar dos desafios, continua vencendo, né? Mas eu continuo vencendo, primeiro, porque a graça de Deus, ela é algo indescritível. E segundo, porque eu sempre... E também por conta de Deus, né? Colocou essas pessoas maravilhosas no meu caminho para que a gente pudesse continuar realmente lutando todos os dias. Em todas as suas respostas você fala de Deus. Deus é muito forte na sua vida, desde a sua infância? Desde a minha infância, né? Eu nasci num lar protestante, né? Num lar que meus pais eram evangélicos. Hoje só meu pai é evangélico, minha mãe é afastada. Eu sou protestante, mas nem é só esse fato realmente de ser protestante, é porque eu sempre vi que sem Deus eu não sou absolutamente nada, sabe? Então, todos os dias quando eu acordo, eu digo, Senhor, eu tenho planos para minha vida hoje, mas se não coincidirem com os teus, que os teus se cumpram, que eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, são melhores do que eu tenho planejado para mim, né? Então, assim, eu vivo muito isso e eu sempre digo, tem que colocar Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão se acrescentando, as outras coisas vão chegando, e eu acho que talvez seja essa a grande diferença da minha vida, que muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades que outras pessoas talvez desistissem na primeira caminhada, né? Eu disse assim, opa, essa dificuldade, vou passar por ela já, porque quem tá comigo aqui é bem mais forte do que eu, então vai dar certo, né? Então eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Vereador e professor Ismael, e o projeto Bora Passar? Ah, o projeto Bora Passar tem história. O projeto Bora Passar tem história. Na verdade, o projeto Bora Passar, quando eu saí do ensino superior, eu decidi que eu queria ir para a sala de aula, né? Eu queria ser professor, eu queria exercer essa missão maravilhosa de estar em sala de aula, compartilhando experiência, conhecimento com os meus alunos. Tanto que, na verdade, muita gente não sabe, mas, por exemplo, os meus alunos, se não sabem, né? Eu tenho muitos alunos novos desse semestre. Na instituição que eu ministro aula hoje, eu fui panfleteiro dela. Eu era panfleteiro nas provas do Enem dessa instituição. E quando eu terminei o curso, o primeiro lugar que eu fui deixar um currículo foi lá. Eu digo, olha, eu já fui panfleteiro daqui. Se eu fui panfleteiro daqui e fui bom, talvez eles me contratem para ser professor. Só que olharam para mim e disseram assim, olha, vá cuidar, vá fazer uma especialização e depois você volta. Sim. Né? E aí eu fui cursar uma especialização e voltei. Só que nesse intervalo da especialização, até eu ir para o ensino superior mesmo, que foi em setembro de 2017, eu me formei em 2015. Então, logo que eu concluí a especialização, eu tive essa oportunidade no ensino superior e permaneci até agora, né? Estou permanecendo até agora. Nesse intervalo dos 2 anos, enquanto eu fazia a especialização, eu encontrei uma maneira de tentar ajudar as pessoas. Nós lançamos um projeto de aulões solidários para concursos e a gente fazia umas revisões, né? E o meu desejo, a gente começou lá na Santa Maria do Codipe, num espaço lá que tem o Céu Norte, né? Tem um cine teatro, era um espaço inutilizado. E a gente passou a ministrar aula e eu convidei alguns amigos que eu conhecia para me ajudar a ministrar aulas de algumas disciplinas para o concurso da Polícia Militar de 2017. Nós fizemos o projeto, já foi depois da minha formatura, depois da minha eleição de 2016, a gente lançou esse projeto dos aulões solidários. E aí eu fui ministrar aula. E aí algumas pessoas me viram ministrando aula e disseram, olha, você leva jeito para ministrar aula, vem dar aula aqui no preparatório e tal. Aí fui para um preparatório até renomado, fiquei assim, Jesus do céu, que oportunidade, será? Né? Aí fui, aproveitei bem essa oportunidade. E em 2017 eu lancei esse projeto pensando em mudar a consciência e a cabeça do jovem da minha comunidade. Quando você, há 10 anos atrás, hoje você já tem uma realidade diferente, mas há 10 anos atrás, quando você olhava e ouvia falar da Santa Maria da Codipe, todo mundo só lembrava de pontos negativos, sim, de violência, de criminalidade, de algo realmente ruim, de alguma tragédia que aconteceu. Mas hoje as pessoas têm uma visão diferente. Em 2017 eu fiz esse projeto, eu disse assim, eu quero ajudar esses alunos a passarem no concurso da Polícia Militar. E aí nós fomos fazer esse projeto. Mas para minha tristeza, eu tinha, por exemplo, 60 alunos. 90% dos alunos eram de fora da Santa Maria. Aí isso me deixou muito triste, sabe? Mas às vezes a gente costuma dizer, e a gente precisa mudar essa realidade, de valorizar muito a questão da grama do vizinho, de achar que é mais verde do que a nossa, e às vezes a gente vai sempre para o que é de fora. E aí quando saiu o resultado da Polícia Militar de 2017, que nós tivemos a primeira colocada do concurso para a cidade de Corrente, ser uma menina da Santa Maria e que estudou só no projeto no nosso projeto dos Alunos Solidários, pronto. Aquilo foi o estopim, né, para começar realmente a dizer, peraí,
O que está acontecendo? Um projeto da comunidade, tendo uma aluna aprovada na PM, uma mulher aprovada na Polícia Militar do Estado do Piauí. E detalhe, em primeiro lugar, aquilo abalou a comunidade, todo mundo ficou assim assustado. E aí, a partir de então, né, nós tivemos outros posteriormente para a Guarda Municipal. Hoje eu costumo dizer que a Guarda Municipal, até brinco, tem uma turma que era para ser só da Santa Maria, porque tem muita gente na Guarda Municipal que mora na Santa Maria, que passou pelo projeto. E nós viemos fazendo esse projeto desde 2017. Nós tivemos aprovados na PMP, na PM do Maranhão, na PM do Pará, Tocantins e nas guardas municipais de Teresina e Timon. E aí esse ano, nós iniciamos o ano com o Corpo de Bombeiros e eu disse assim, vou fazer um projeto diferente, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Nós usávamos a estrutura de ir aos finais de semana, nós fomos ministrar aula até em Timon, levava a nossa equipe de professores para Timon, ministrava aula para a turma lá que estava se preparando para o concurso, mas isso tinha um custo considerável por conta do deslocamento, né? Toda essa mudança. E aí nós optamos por fazer online. E aí nós ficamos assustados. E aí quando nós iniciamos o ano com o concurso de Corpo de Bombeiros, nós queríamos ajudar, porque eu entendo que o ensino ele precisa ser democratizado. E muitas vezes as pessoas que estão lá na ponta, as mais vulneráveis, não têm acesso a um ensino de qualidade, muitas vezes por falta da condição financeira de pagar, por exemplo, um preparatório para concursos. E aí nós lançamos, por exemplo, esse ano e resolvemos bate-bate. Gente, vamos sair dos aulões solidários, vamos caçar um nome, né? Disse, bora. Aí alguém disse assim, bora? Eu disse, pois, bora passar. Aí ficou essa história do Bora Passar. Lançamos o Bora Passar para o Corpo de Bombeiros desse ano, para nossa felicidade enorme. Vou até falar o nome dele, o Brendo Lucas, que foi um dos alunos do Bora Passar. Nós tivemos mais de 300 alunos no Bora Passar desse Corpo de Bombeiros, que foi bem no início do ano, né? As turmas iniciaram. E nós tivemos mais de 50 aprovações na prova objetiva de alunos que estavam participando do projeto, incluindo o terceiro lugar geral, que foi o Brendo Lucas, né, que se tornou referência pra gente naquele primeiro momento. E aí nós lançamos o Bora Passar UFP, que foi o concurso que nós tivemos há quase 2 meses atrás, da Universidade Federal do Piauí, e mais uma vez o Bora Passar arrebentou. Nós reunimos a equipe de professores, passamos a transmitir as aulas, né, no YouTube, inclusive, né, tá acontecendo nesse momento 2 projetos simultâneos, o Bora Passar SEMEC e o Bora Passar UESP, que são concursos que estão por vir, que nós estamos ajudando outras pessoas. E no Bora Passar UFP nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira maior nota da prova foram de alunos do projeto. Então, assim, para nós, na verdade, foi uma felicidade gigantesca. E hoje eu ando, às vezes, encontrando um aluno, professor, e eu fico dizendo, gente, de onde é que esse menino foi meu aluno, né? Eu não sei de onde é. Aí a minha esposa diz, meu filho, mas você tem aluno espalhado por aí, né? Eu digo, uma vez eu fui em Alto Longar, os alunos ficaram olhando para mim assim, eu passei, né? E eu de calção, camiseta, simples, andando pelo interior. Aí eu voltei, aí ele olhou e disse assim, você não é o professor Ismael? Eu digo, sou. Eu disse, rapaz, é o professor Ismael. Eu tenho um apelido lá nos preparatórios que eles chamam de Profeta Lindão, né? Porque diz que a gente acerta as questões de constitucionais. Assim, é o Profeta Lindão, né? Com brincadeira. E assim, pra gente tem sido um grande sucesso, sabe? Então, hoje, por exemplo, nós temos mais de 2.700 alunos assistindo aula do Bora Passar SEMEC, que são alunos que farão o concurso da SEMEC. E que a gente está oportunizando, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna de Cocal. No último Bora Passar da UFP, uma aluna que não conseguiu a aprovação mandou uma mensagem para mim, e aquilo, sabe, me serve de motivação. Ela disse assim, professor, o Bora Passar chegou num momento em que eu enfrentava uma depressão, e justamente por não ter condições de pagar um preparatório, não passei na prova, mas o conhecimento que eu adquiri aqui vou levar para a vida. E assim, isso para mim faz a grande diferença. Eu não estou preocupado se porventura eu vou ter o primeiro colocado, se eu vou ter o segundo colocado. Isso, claro, isso é bom, isso é ótimo para tornar referência o projeto. É um projeto social sem custo nenhum para as pessoas que estão se preparando para esse concurso, de professores que são parceiros nossos, que abraçam esse projeto e que vestem realmente a camisa. E que hoje, na verdade, tem sido referência, sabe? Tem sido, graças a Deus, reconhecido pelos colegas. Outros colegas professores dizem assim, eu quero dar aula no Bora Passar. Depois vamos, vem ministrar aula no Bora Passar. Voluntários são bem-vindos, professores né? que vêm até como voluntários, né? A gente dá uma ajuda de custo, a gente queria poder ajudar muito mais, mas assim, tem sido algo realmente um divisor de águas, na verdade, nessa questão educacional, no que diz respeito, por exemplo, a concursos públicos, né? Eu tenho um outro projeto, mas que eu sou só apenas parceiro, que é desenvolvido por um pastor lá na região da Grande Santa Maria, pastor João Gomes, que é o Jovem Aprovado. Esses são com revisões para o Enem, né? Para o jovem que quer ingressar no Enem, é porque eu me sinto na obrigação de pagar uma dívida. E dívida que eu tenho com as pessoas, no sentido não com relação ao mandato, mas com relação à minha trajetória. Porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, eu fiz preparatório gratuito,
Eu estudei em revisões, que eram os famosos corujões, que eram professores que iam lá ministrar essas aulas e que a gente não pagava absolutamente nada para eu conseguir vencer por meio da educação. E hoje eu quero oportunizar que outras pessoas, que filhos de pedreiros, que filhos de empregadas domésticas, que filhos de quem quer que seja, independente da classe social, vençam por meio da educação, que vejam a educação como transformação de vida. Antes agora do podcast, eu recebi uma mensagem de um aluno: professor, o senhor não me conhece, eu perdi o ritmo nos últimos dias dos estudos e estou um pouco desanimado, né? Gente, o que eu respondo para uma pessoa dessa, né? E aí eu fui conversar, disse: olha, dificuldades todos nós temos. Agora, como nós vamos lidar com essas dificuldades é que é diferente. Eu tenho uma dificuldade que talvez para você não seja a mesma que a minha, eu tenho uma dificuldade financeira, você tem uma dificuldade às vezes de um problema de família, de um problema de saúde, mas como você vai lidar com essas dificuldades? Você vai desistir na primeira dificuldade, no primeiro desafio? Ou você pode, por exemplo, saber que todo dia vai ter uma dificuldade diferente e usar isso como uma mola propulsora para você alcançar o sonho que você tem. Então isso é que você tem que realmente sopesar, né? Isso que você tem que olhar para tomar essa decisão. Mas o Bora Passar, para mim, hoje é meu queridinho, é do meu coração. Anteontem, inclusive, eu estava ministrando aula no Bora Passar em parceria com a professora de redação, a professora Missione. A gente estava falando sobre o direito na redação, né? Tentando repassar para os nossos alunos como eles podem, por exemplo, embasar uma redação utilizando o direito, né? Que é minha área de ensino. É porque, assim, se no concurso não tem direito para eu ministrar, eu caço uma forma de aparecer para ministrar aula, né? Aí eu fui. Disse assim, pois vamos fazer essa parceria, né? Então vamos mostrar para eles como usarem o direito, por exemplo, para embasar uma redação na área educacional. Então a gente foi levar esse tipo de conteúdo para eles, porque eu gosto, eu sou apaixonado por isso. A gente percebe, viu? É verdade. Ô, parceira, vamos falar dos nossos parceiros também? Vamos, Porque você você está belíssima. Você Me diga gostou? por quê? Porque eu não estou de cor-de-rosa, mas estou de Maria Flor. Nossa parceira e assim, fortíssima. separadas somos pétalas, juntas todas somos flores. É verdade, viu, gente? Maria Flor THE. Gostou do nosso look? A gente vai desfilar aqui pra vocês, tá bom? Pode ter certeza. E aí você aproveita. Se você gostou, aparece lá na Maria Flor. Se você não gostou, lá tem um look que você vai gostar. Pode ter certeza disso. Você pode dar uma olhadinha aí pelo Instagram, @MariaFlorTHE, ou pode ir presencial. Tem loja na Zona Norte, no Shopping do Disseu e também ali na Avenida Dom Severino, viu, gente? Só coisa linda, Denise. Exatamente. Agora eu quero falar de tecnologia na saúde, na beleza. Eu tô falando da Clínica Inderma, gente. Lá os melhores aparelhos, tudo do mais revolucionário em termos de tecnologia para cuidar da nossa beleza. Tá vendo a pele dessa moça? Por que ela tá bonita assim? Só quero ver o que ela vai Clínica falar, Cezinha. Inderma, gente. Ah, tá. Botox, ácido hialurônico. Por isso que ela tá linda assim, gente. Uma massagem relaxante de vez em quando. Eu vou deixar ela falar. É tudo isso, gente, também, entendeu? Mas vou deixar ela falar. Clínica Inderma, viu, gente? Dá uma passadinha por lá. Quero mandar um beijo pra doutora Dani, viu? E pro doutor Júlio também. Rua Angélica, 1894. E você que tá toda maquiada, bonita, um batom maravilhoso. A pele eu já sei que você tratou na Inderma. Agora sua maquiagem, você tem colocou... muita gente acompanhando o nosso podcast, graças a Deus. É verdade, viu? Muita gente acompanhando, então a gente tem que ver a altura. @.fashion, gente. Exatamente. Tudo em maquiagem, acessórios, bijuterias e tem loja espalhada aí na cidade toda. Tem mesmo, viu, Denise? E aí a gente vai em todas, se for preciso, viu? Mas você já pode seguir lá no Instagram e escolhe qual que fica mais perto para você e dá uma passadinha lá na Ponto Fashion. Lojas na Renascença, Vila Maria, Disseu e no centro, na Praça Rio Branco, @.fashion_. Desperte seu lado fashion. O melhor lado de todos. Voltar a falar aqui com o nosso vereador e professor, o menino do cartaz, gente. Ismael Silva. E o pai do Luiz E Rubens. vocês agora me deram uma responsabilidade grande, viu? Pro Vitor também. Porque na hora que minha esposa assistir ao podcast, na hora que a esposa do Vitor assistir ao podcast, ela vai fazer nós passarmos por esses 3 locais. Pela Maria Flor, pela Inderma e pela outra loja. Que Vai coisa boa! Você qual é o nome da sua esposa, Vitor? Carol. Eu adoro esse nome. Já é o nome ia da minha dizer. filha mais nova. Pronto. Carol, você também viu, ó, a gente conta com você. Inclusive, o tratamento pós-parto na Inderma é maravilhoso. Verdade. Pronto, maravilha. Verdade. Tá vendo, Roniara? Tá vendo aí a dica, né? Roniara, não reclama dessa sua agenda puxada, não?
Reclama, reclama, mas me apoia muito. Por exemplo, quando o Valdir me convidou, né, para gravar o podcast. Valdir! Valdir sempre muito falado nesse podcast. Quando o Valdir me convidou para participar do podcast, ele falou de um horário, falou de outro. Eu disse, minha filha, e aí, qual que você prefere? Não, eu prefiro que você grave nesse horário, você participe do podcast nesse horário, pronto. Aí eu disse, pois tá, já que é assim, tudo certo, tudo combinado, tudo combinado, né? Porque, na verdade, quando combina assim, tudo com a Obrigada, Roniara. Fica a dica mais uma vez. Thiago e Marcelo. Né? Só Marcelo de também. vez em quando eu dou uma falha, porque eu digo assim, meu amor, tô indo pra casa. Aí a minha equipe de gabinete já sabe. Vitor tá sorrindo Gente, ali. é pra ele já sabe. Aí eu vejo um buraco na rua, aí eu digo assim, não, para o carro. Não Vamos tirar uma foto disso, vamos fazer isso. Ele faz isso. Às vezes quebra a agenda com outra demanda. Assim, gente, agora que eu lembrei, uma pessoa tinha me falado dessa escola aí, faz o retorno bem, vamos parar nessa escola porque eu tenho uma fiscalização pra fazer. Aí a gente para. Aí a minha esposa começa a ligar. Onde é que você tá? Eu digo, minha filha, é porque a gente tem que dar uma parada rápida aqui, né? Aí quando eu chego em casa, às vezes eu chego tarde, né? Então assim, é porque na verdade eu sou muito perfeccionista. Tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Se você fala comigo, me dá um problema para tentar resolver, às vezes eu sou até imediatista, né? Eu vou atrás de tentar solucionar esse problema. Então a minha equipe de gabinete às vezes sofre comigo, né? Eles estão dando graças a Deus esses dias, porque, por exemplo, desde quando chegou mais ou menos o final da gestação da Roniara, eu tenho ido por conta própria, de carro para a Câmara. Mas eu sempre ia com os meninos, né? Meus assessores, ia com eles, estavam junto, e aí na volta era sempre essa história, né? Eu não tenho que passar bem aqui, não, tem que passar ali num órgão, tem que parar aqui num local. E às vezes eu via um problema e me sentia muito incomodado. Não, tem que fazer o seguinte, a gente tem que pegar esse problema aqui para encaminhar, para resolver, a população deve estar sofrendo com esse problema, bora tentar resolver. E aí a gente fazia isso. E aí Roniara de vez em quando reclama, disse, amor, você pelo amor de Deus. Ela sabe, por exemplo, o horário que eu venho da faculdade, né? Ela sabe que o meu horário, por exemplo, da instituição, quando eu ministro aula no turno da noite, ela sabe que minha aula vai até 21h50. Aí ela olha para mim assim, antes de eu sair para o trabalho, não tem nenhuma probabilidade de você chegar um pouco mais cedo hoje. Ela diz, amor, eu vou tentar, mas dificilmente. Mas só que assim, porque, acho que você já percebeu, eu falo demais. Então, em sala de aula eu falo muito, eu escrevo um pouco, mas falo muito. Meus alunos às vezes ficam assim, professor, é muita informação. Mas é porque eu falo demais. E aí, assim, Roniara, né, até me acompanha, já me disse esses dias já que durante a campanha eleitoral do próximo ano, vai vestir a camisa, se eu for candidato na hora, a gente vai caminhar comigo, mas eu sempre digo, é minha parceirona mesmo, ela é uma mãezona pro Luiz Rubens, é a mãe de primeira viagem, minha esposa só tem 27 anos, mas assim, parece alguém que já tem uma experiência de muito tempo, né? Então, particularmente, 26 anos, perdão. Meu amor, desculpe, tá? Tô errado a idade, tá? Eu não faça só isso, um ano aqui, não foi só um ano. Corrija. Pois é, pronto, já corrigi logo aqui, antes que ela corrija em casa, né? Então, assim, particularmente, ela é minha parceira, mas de vez em quando ela reclama, e ela reclama com razão. Por vezes, eu exagero um pouquinho no trabalho, às vezes eu chego em casa abro o notebook, ela diz, tu já vai trabalhar. Eu digo, amor, é porque eu preciso fazer. Mas ela sabe que também a gente tem uma parceria muito grande. Por exemplo, em casa, eu ajudo muito, né? Na questão por exemplo, todos os dias, não é porque é romance, não é porque eu sei que ela tem o trabalho dela, mas também é amor, né? Porque a gente faz com amor. Mas todos os dias eu saio de casa com um cafezinho feito lá para quando ela acordar, já tá tudo no ponto, né? Então a gente tem muito essa parceria. E graças a Deus, desde quando a gente casou, que a gente sempre teve essa parceria de dividir as atividades do lar, as atividades domésticas, para que a gente possa, né? E até para ela não reclamar tanto também, né? Dizer assim, olha, amor, eu ajudei a fazer isso, né? De vez em quando. Atenção, maridos, tomem como exemplo. Vereador, você falou aí de problemas, né? Que registra. Qual é o problema hoje em Teresina que mais lhe incomoda? Olha, um dos pontos que mais me irrita, que mais me incomoda, é o problema da saúde no município. Esse é um dos pontos que mais me deixa incomodado, porque ele é um tema muito sensível, sabe? E a nossa cidade, ela sempre foi referência em saúde. A gente sabe disso. Nós temos um polo de saúde, nós temos instituições realmente que têm os cursos de medicina que são referência também. Nós temos profissionais e clínicas que são realmente referências nessa questão de saúde. Tanto que hoje a gente recebe muitos pacientes do norte e nordeste do país que vêm realizar tratamentos aqui na nossa cidade. Talvez até vocês não saibam, o público que está assistindo não saiba, mas só para vocês terem uma ideia de como há uma utilização desse serviço no município. Nós temos uns dados, infelizmente isso de forma ilegal, inclusive, nós temos os dados que somente numa pensão de Teresina, do centro de Teresina, existe mais de 5.000 pessoas cadastradas no sistema de saúde do município como se residissem nessa pensão, que usam, por exemplo, o endereço dessa pensão
para buscar o atendimento médico aqui no município de Teresina, né? Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos aqui na cidade. Mas eu sou o tipo de pessoa que me incomoda muito quando eu vejo áreas como essa não serem priorizadas, né? Áreas como educação, áreas como o transporte público, que é um calo na gestão de muitos anos aqui no nosso município. Mas esses últimos 2 anos, eu tenho visto uma deficiência muito grande na saúde do município. Por exemplo, nós chegamos ao ponto de, dias atrás, a empresa que fornece oxigênio ameaçar suspender a prestação do serviço por conta de débitos que totalizam mais de 5 milhões de reais no intervalo de 8 meses. Nós tivemos empresas terceirizadas, de servidores, de trabalhadores que resolveram paralisar suas atividades porque, de fato, não tinham ali a garantia do pagamento do salário, não tinha a garantia de pagamento dos seus tickets de alimentação. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma área tão sensível como a saúde ser menosprezada e que a maioria esmagadora da população depende do Sistema Único de Saúde, quando eu vejo ela não ser priorizada, isso me gera uma revolta, me gera uma tristeza, é um misto de sentimentos. E aí a gente tenta dar as nossas parcelas de contribuição. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no período da pandemia, nós tivemos uma dificuldade muito grande para as pessoas serem, por exemplo, realizarem testes, serem vacinadas naquele início de jornada. E aí eu fui buscar exemplos de como estava acontecendo em outros municípios. E nós conseguimos uma parceria com uma empresa de transporte por aplicativo, uma empresa, uma multinacional, né, muito forte, que atua com transporte por aplicativo, e que nessa parceria do nosso mandato, desse contato que nós fizemos com a empresa, né, com o CEO da empresa, nós conseguimos, por exemplo, para o município de Teresina, uma obrigação que era da própria gestão pública, nós conseguimos 5 mil vouchers de corridas, né, para os profissionais da saúde fazerem esse deslocamento. Primeiro porque o município tinha muita dificuldade, porque tinha uma frota pequena, e nós encontramos nesse mecanismo uma maneira de fortalecer a saúde. Então, os profissionais de saúde viviam se deslocando, né, por exemplo, de suas casas para a unidade de saúde, de uma unidade de saúde para ir, por exemplo, fazer aquela questão da vacinação em domicílio, os testes em domicílio. Foi um período realmente muito conturbado nessa área. Inclusive, um colega daqui, né, da própria casa, nos deu aquele susto, que foi o Marcelo, né, naquele período. Então, nós tivemos um momento de... E aí, quando aconteceu? Eles doaram isso, formalizaram tudo planejado, tudo correto. E aí eu fui buscar informações de como estava sendo executado. E aí eu descobri que, por exemplo, na época, a Fundação Municipal de Saúde não tinha utilizado nenhum dos vouchers, dos 5 mil vouchers. Isso me revoltou tanto, sabe por quê? Porque a gente ia, por exemplo, nas unidades de saúde e encontrávamos técnicos, enfermagens, enfermeiras que estavam cansados muitas das vezes daquela rotina de trabalho, que faziam de tudo para se deslocar, encontravam dificuldades para esse deslocamento, até porque existiu até algumas situações da deficiência do transporte público naquele período para esse deslocamento. E aí, quando existe essa deficiência, infelizmente, existe mercado que nós vivemos no mundo mercadológico, então as tarifas de Uber, de transporte por aplicativo, de mototáxi, sobem, quer queiramos ou não, né, por conta da demanda que aumenta também, né? Existe uma procura muito alta. E aí eu fiquei muito triste naquele momento que não foram utilizados, por exemplo, esses vouchers para esses profissionais da saúde. E aí lá fui eu buscar resolver isso aí. E para minha tristeza, foi um dos pontos que mais assim me deixaram revoltados em relação a esse ponto, na saúde, foi esse. E aí depois, nas nossas fiscalizações, né? A gente chega na unidade de saúde, a gente encontrou, por exemplo, unidades desabastecidas de dipirona, desabastecidas de AS, um medicamento comum, mais simples, algodão, gás, né? de insumos, de tantos problemas. Inclusive, boa parte das demandas que nós encaminhávamos, eu até conversei uma vez com o Felipe, que assistia pela manhã, ali tomando café rápido para poder sair para as missões. Nós tomávamos conhecimento de algumas denúncias por meio da TV e a gente ia realmente no ponto e conseguia realmente comprovar tudo aquilo. Fazíamos os encaminhamentos e fazemos até hoje para os órgãos de controle, para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. E aí a gente chegar, por exemplo, nas unidades de saúde e se deparar com idosos que se deslocavam e voltavam para casa, por exemplo, sem o atendimento, sem o medicamento de uso contínuo e sem ter condições de comprar esse medicamento. Nós tivemos situações de pacientes, por exemplo, que eu tenho hoje um carinho muito grande por essa área, na área da saúde, em relação aos pacientes enterais, os pacientes acamados, que fazem uso daquelas dietas enterais, de passarem 3 meses sem receber a dieta enteral, que é aquele alimento especial que eles têm. Então, foram dificuldades que nós fomos enfrentando e fomos encontrando no dia a dia dentro das unidades de saúde que me deixaram muito tristes em relação a essa questão da saúde do município. E aí nós tentamos colaborar. Nós tentamos colaborar por meio de emendas parlamentares, nós tentamos colaborar por meio de projetos de leis que viessem a assegurar
direitos para essa população. Vou dar um exemplo de um projeto que nós estabelecemos, que foi justamente em relação aos medicamentos. O paciente todos os dias ia na unidade de saúde atrás do medicamento. Aí dizia assim, não tem, volte na próxima semana. Aí ele voltava na outra semana e não tinha. E aí eu disse assim, gente, por que a gente não tem uma tecnologia em que ele consegue acompanhar quais os medicamentos disponíveis na unidade de saúde, na farmácia dessa unidade de saúde, para ele não ficar dando essa viagem perdida, fazendo esse deslocamento. E aí lá, por exemplo, apareceu, retirou um medicamento, é menos um medicamento lá no banco de dados. E aí nós apresentamos um projeto de lei nesse sentido. Infelizmente, a gestão municipal vetou essa nossa proposta legislativa, que foi aprovada por unanimidade na Câmara. E aí esse veto veio para a Câmara Municipal há uns 4 meses atrás, né? Bem no início do ano o veto veio e os vereadores analisaram esse veto e boa parte resolveu manter o veto do prefeito. O projeto de lei não foi, que era trazer essa transparência dos medicamentos, não foi aprovado. E aí o que aconteceu? Nessa semana, uma lei federal determinou agora que todas as farmácias do SUS disponibilizem essas informações em um banco de dados. Eu disse, olha a situação. Como Teresina perdeu a oportunidade de ser referência nessa questão da transparência do medicamento, nesse tratamento humanizado do paciente. O outro projeto que nós temos é justamente em relação, por exemplo, à regulação médica. Quem nunca ouviu vocês aqui, por exemplo, durante os programas, durante os telejornais, as denúncias, as reclamações da população. Eu estou na fila de espera aguardando um atendimento há tantos meses, há tantos anos em algumas situações. Virou rotina. Virou rotina. Nós encontramos situações, Denise, de um paciente que estava aguardando a entrega de uma cadeira em rodas. E 5 dias após o óbito dele, e ele já há 6 meses aguardando a entrega dessa cadeira de rodas, a Fundação Municipal de Saúde entrou em contato com a família. 5 dias após o óbito, né? Oi, tudo bem? Nós estamos com a cadeira aqui, venha retirar. Olha o constrangimento para a família, sabe? A dor para a família, dor, né? E aí o que nós temos hoje? As pessoas desistindo muitas vezes desse SUS, fazendo campanhas, como a gente vê muito, campanhas, sorteio, rifa, arrecadações, para tentar, por exemplo, custear isso de forma particular, porque a gente tem encontrado essa dificuldade nas filas de espera, nas regulações médicas. Nós apresentamos um projeto de transparência, esse projeto entrou em vigor, só está faltando alguns detalhes realmente para que o aplicativo possa também ser uma ferramenta de apoio para o cidadão, para que ele possa acompanhar qual a posição dele na fila de espera, para que ele possa acompanhar, por exemplo, qual a previsão de atendimento, para ele ir, por exemplo, hoje, lá, por exemplo, no caso das mulheres que vão ao ginecologista, quando ela sair de lá, saber a data que ela vai realizar, por exemplo, o exame, a mamografia, uma ultrassom transvaginal, porque, por exemplo, um exame desse tão simples que vocês, às vezes, imagina que tem que ser da rotina da mulher, e muitas das vezes é nesse exame que se detecta algum outro problema de saúde que a mulher tem. Nós tínhamos, por exemplo, no ano passado, mais de 3.000 mulheres aguardando numa fila de espera para fazer ultrassom transvaginal. Que é algo bem simples. Que é um exame simples, sabe? Então, assim, toda essa problemática, toda essa má gestão com relação à saúde, isso tem me incomodado. E isso tem sido um dos grandes problemas na cidade hoje. Porque, assim, não é que nós devemos nos acostumar com os problemas, mas o problema do transporte público, por exemplo, na cidade, já é algo que as pessoas já dizem logo assim, não resolve mais não isso aí. Há tempos que a gente passa por essa problemática, é claro que se agravou muito nos últimos anos. O problema, por exemplo, muitas vezes da insegurança, a gente tem também, mas quando chega, por exemplo, falar de saúde, porque assim, eu só posso falar de ter acesso à educação se eu tiver uma saúde de qualidade. Eu só vou ter um cidadão transitando na rua para gozar do direito à segurança se eu tiver uma pessoa que tem a primeira ponta, né? É a saúde. Sem ela, você não consegue acesso a nada. Pois é, a nada. Então, assim, se existe essa deficiência, certamente vai atrofiar, né, a prestação dos outros serviços para a população. Vereador, antes de encerrar, queria saber, você mora na Santa Maria? Sim. Raízes fincadas lá. Profundas. Previsão nenhuma de sair de lá? E nem desejo. Eu nasci numa comunidade periférica lá da região do Promorá, na Vila Paraíso. Sim. Com os 2 anos de idade, fui morar na Santa Maria, numa chácara que onde meus avós eram caseiros, né? Eu cheguei com 2 anos de idade e moro na Santa Maria da Cogipe há 31 anos. E sem nenhum desejo, nenhuma vontade de sair do meu bairro. Eu sou apaixonado pela minha Santa Maria da Cogipe. Os meus alunos dizem assim, você fala mais da Santa Maria da Cogipe porque é de Teresina mesmo. Eu sou apaixonado pela Santa Maria. Então, assim, eu não tenho nenhum desejo, eu nunca tive nenhuma vontade, nunca fiquei encantado. Olha que prédio, grandes prédios. Não, eu quero morar aqui, é onde eu tenho raízes, onde eu tenho meus amigos, onde eu tenho minha família, é onde está a família da minha esposa. E nós somos muito família, né? Então, assim, a gente tem essas raízes fincadas na grande Santa Maria.
e de lá eu não tenho nenhuma pretensão de sair. Toda a vizinhança amiga também, a mãe ainda mora lá, A todo mãe mundo por reside lá. no mesmo local, inclusive na mesma casa Onde você foi criado? que eu fui criado e que não a que eu fui criado porque meus pais quando se divorciaram, Sim. né, cada um foi para um canto, mas na casa que você foi fazer a entrevista em 2009. Tá bem diferente porque graças a Deus me deu a oportunidade de retribuir, né, e de deixar a casa da minha mãe um brinco, reformar a casa da minha mãe. Tem outros sonhos aí para realizar em relação ao meu pai também, mas assim, continuo morando lá, meus pais continuam residindo nos mesmos locais e são pessoas maravilhosas, meus pais, todo mundo conhece lá na região, né, como o pai do Ismael, a mãe do Ismael. E meu pai casou novamente, né? E eu disse, papai pode ir parando por aí, porque ele ainda teve mais 2 filhos. Eu tenho um irmão, né, do segundo casamento. Meu irmão tem 8 anos de idade, né? Eu digo, pai, parou, pai, chega o menino, não, né? Ele tem mais 2. Então, assim, mas graças a Deus que, assim, nossa família é muito respeitada na comunidade, né? Por conta realmente dessa postura, né? Desse posicionamento. Meus pais sempre foram, assim, muito... Eu fui criado numa rédea, assim, meio curta, né? Não era muito de sair, de deixar... Não, era numa rédea curta, até... Depois da separação do meu pai acompanhava também. Ó, eu te vi em tal lugar, tava fazendo o que lá, né? Então, assim, meus pais também são muito respeitados. O seu Antônio Luiz e a dona Socorro são muito respeitados lá na Santa Um beijo Maria. pra eles, Um viu? beijo pra eles. E o Antônio, seu filho também Dona é Maria filho Socorro. Quando da tiver a Santa Maria da oportunidade Cogipe. de fazer mais um din-din, não precisa ele vender não, tá bom? Pode trazer aqui pra gente, ou então a gente paga. Pode Pronto, ser? aí. Ismael, acho que pra terminar, eu tenho mais uma perguntinha. Você, parceira? Pode falar. Seguinte, quero saber dos planos para o futuro na política. Os seus, não os de Deus. Ah, perfeito. Perfeito. Assim, particularmente, eu costumo dizer que esse meio político que nós estamos, muitas das vezes a gente enfrenta muitas dificuldades, conforme aqui a gente foi relatando algumas durante o podcast, e eu vejo a política como missão, sabe? Muitas vezes a pessoa faz, por exemplo, participa de um processo eleitoral e exerce um mandato já pensando na eleição seguinte. Na reeleição? Na reeleição. Ou num outro cargo? Num outro cargo. Eu costumo dizer assim, eu vivo o presente. Eu digo isso porque, na verdade, muitas das vezes essa nossa postura desperta nas pessoas, desperta na população, sobretudo aquela mais esclarecida, mais consciente. Ela diz assim, olha, você seria um excelente prefeito. Olha, por que você não se candidata a prefeito? Né? E às vezes eu recebo isso, mas eu recebo isso com muita naturalidade. Eu recebo isso sem vaidade alguma, eu recebo isso com muita tranquilidade. Tanto que em algumas pesquisas, até recebi uma essa semana que falava dessa possibilidade, né, de algumas pessoas tinham citado o nosso nome para candidatura a prefeito, mas eu particularmente eu nunca saí, por exemplo, numa entrevista, eu sou pré-candidato a prefeito, nunca falei disso. Eu sempre digo, o momento agora é de discutir os problemas que nós estamos vivendo na cidade. É óbvio que a gente não pode perder esse olhar do futuro, mas eu sempre digo, naturalmente, o caminho, por exemplo, nosso enquanto parlamentar, enquanto vereador, é a reeleição de vereador, se a gente puder contribuir, se a população entender que a gente merece essa reeleição. Mas também, eu não posso dizer que vou fechar portas para uma oportunidade de exercer um outro cargo, de ajudar a minha cidade, tentar colaborar com a minha cidade, por exemplo, num cargo de prefeito ou num cargo de deputado, como alguns já falaram, mas eu sempre digo que tudo é no tempo certo, sabe? Eu vivo muito Eclesiastes, tudo é no tempo certo. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Esse momento é tempo de plantio. A gente precisa trabalhar e, claro, obviamente, eu sempre digo, a gente não pode perder esse olhar para o futuro. Mas agora, nesse momento, a gente precisa fazer uma reflexão de como nós poderíamos colaborar no futuro com a cidade. Como eu posso ser útil na vida do cidadão. Será que é só por meio da política? Né? Será que eu consigo por meio da minha profissão? Será que eu consigo por meio da sala de aula também colaborar na vida das pessoas? Então isso aqui para mim é missão. Por isso que eu nunca abandonei, por exemplo, a sala de aula. Aqui e acolá ainda me arrisco na advocacia quando há tempo para exercer a advocacia também. Então, assim, justamente para as pessoas olharem para mim e dizer assim, o Ismael não é uma pessoa que depende, vive única e exclusivamente da política. Ele tem uma vida fora da política, né? Então eu tenho essa preocupação. Agora, quando se fala de projeção política, é óbvio que a gente sempre quer, né, em qualquer carreira que a gente está, carreira profissional, em qualquer área da nossa vida, a gente quer sempre buscar novos voos, alçar novos voos. Mas eu acho que tudo isso é no tempo certo, né? Então, assim, particularmente, nós vamos naturalmente tentar a reeleição de vereador no próximo ano, a princípio, né, apesar de que há alguns convites, né, no sentido, por exemplo, com relação a um possível cargo de majoritário ou composição de chapa majoritária. Mas eu sempre digo, essas discussões a gente deixa para o momento certo. A cidade está cheia de problemas, nós precisamos discutir isso.
eu não tenho sede de poder, eu não tenho fome de poder. A minha preocupação é tão somente tentar, por exemplo, trazer para as pessoas e despertar nas pessoas o desejo de atender ao interesse público, para que as pessoas possam, pelo menos, ver, por exemplo, uma fagulha de esperança, sabe, na nossa classe política. E as pessoas, em vez de ficarem só discutindo poder, quem vai, quem não vai, ter essa briga, quem pode, quem não vai, né, por que você tem que ir, não eu. Então, assim, eu vejo tudo no tempo certo. Se for para estar candidato a prefeito, naturalmente, nós estamos nos preparando para isso. Se for para estar candidato a vereador, também estamos nos preparando para isso. Se chegar no momento de reeleição e a população entender que não há mais a oportunidade para que nós sejamos reeleitos, olhe para trás, me orgulho da trajetória que fiz, da caminhada e do legado que nós temos deixado, que é de trabalho. E assim, é o que eu tenho feito e o que eu vou fazer até o último dia do mandato, para que não haja nada que desabone a minha conduta, seja como vereador, como parlamentar, seja principalmente como cidadão. Eu não sei você, viu, Joelma, mas eu adorei conhecer um pouco mais do esposo da Roniara, do pai do Luiz Rubens. Luiz Rubens. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Queria agradecer a Roniara por ter emprestado, cedido você um pouquinho, porque eu sei que já tem muita coisa e muita gente te tirando aí um pouco de casa, né, as suas missões, mas ter cedido você hoje pra gente. Queria agradecer a você, viu, Roniara? Muito obrigada. Eu que quero aqui agradecer o convite de vocês, fiquei muito honrado, muito feliz. Gente, um podcast, vou lá no podcast do Baião de 2, né? Vou sim, Valdinho, dá certo, vou sim, né? Tanto que na resposta, vocês podem até ver quando ele perguntou, tá confirmado, eu coloquei confirmadíssimo, né? Porque eu disse assim, olha, dá tudo certo. Então, assim, quero agradecer vocês por essa oportunidade e feliz de ver um podcast como o de vocês, com essa qualidade, né? De trazendo também outras pessoas importantes para bater um papo, para servir de referência também para quem acompanha, né? Então, assim, eu só posso aqui, Denise, Joelma, desejar vida longa ao Baião de 2, tá? E eu amei esse nome, porque, na verdade, tem essa pegada nordestina, é muito parecido com o jeito que a gente trata, por exemplo, o Bora Passar, que eu digo, olha, eu quero algo nordestino, tanto que tem um chapeuzinho lá também no nosso projeto, no logo do nosso projeto. Então, assim, só quero realmente desejar vida longa e que Deus possa abençoar vocês e abençoar a cada teresinense, a cada brasileiro, a cada pessoa do nosso país que estiver assistindo a esse podcast. A todos nós. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Um bate-papo rico, provocativo e reflexivo. E a gente aguarda o comentário de vocês, tá? Para quem vai assistir em formato de videocast, deixa lá, compartilha também. Até a próxima. Até o próximo Baião.